Não existe fracasso que dure para sempre. Não existe fracasso que dure para sempre. Não existe sucesso que se sustente sem os devidos cuidados com o que se faz e como se conduz os negócios. Todo fracasso ensina muita coisa e torna você mais forte para os próximos passos, para a construção de um novo sucesso. Um fracasso não é nada além de uma etapa que antecede um sucesso ainda mais forte, mais sólido e mais duradouro. Por Chafik Leis. Minha formação é em biomedicina, minha especialidade é em análises clínicas. Mas, como a maioria dos empresários de sucesso no mundo, já fiz muita coisa na vida. Meu pai era filho de libaneses imigrantes e, como primogênito, recebeu o nome de Ibrahim, seguindo uma tradição secular de nossa família libanesa, de alternar os nomes dos primeiros filhos homens entre Chafik e Ibrahim. Assim, me chamo Chafik, filho de Ibrahim, neto de Chafik, bisneto de Ibrahim e assim por diante. Passei minha adolescência e juventude na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, onde aprendi a tocar guitarra e cantar de forma autodidata. Apaixonei-me por Beatles, Elvis e o rock. Formei bandas, compus muitas canções, toquei em bares, escrevi poesias, tive carrocinha de churrasco e trabalhei em muitas outras coisas de modo informal. Aos 18 anos, minha madrinha me arrumou um emprego de recepcionista no hospital da cidade. Foi nessa época que despertou em mim a vocação de servir ao ser humano na área da saúde. Mas foi só com o passar do tempo que estudei e me formei nessa área. Em 2006, tornei-me sócio de empresas ligadas a análises clínicas, cuidando principalmente da área de gestão dos negócios, experimentando o sucesso. Durante 12 anos, fui conquistando um sucesso consistente e que poucos empresários conseguem alcançar em tão pouco tempo. Era sócio administrador de um grupo de empresas, tendo total liberdade de ação nos negócios. No período em que estive à frente dos negócios, praticamente decuplicamos a quantidade de clientes atendidos, expandimos nosso quadro de funcionários e ampliamos significativamente nossas parcerias e o número de postos de atendimento. Conseguimos criar um bom fundo de caixa para os negócios, com uma reserva de segurança e até mesmo capital para reinvestir e expandir a empresa. Fiquei muito conhecido na região e me tornei uma figura expoente nas análises clínicas, inclusive em nível nacional. Na vida pessoal, eu tinha construído uma casa de alto padrão e até um estúdio de gravação. A música sempre foi uma de minhas paixões. Casado há 15 anos, com um filho de 11 anos de idade, passávamos longas férias nos Estados Unidos e eu frequentava todos os congressos profissionais da minha área, tanto no país quanto no exterior. Estava estabilizado profissional e financeiramente. Imaginava que isso seria assim para sempre. Enfim, posso dizer que eu tinha uma vida tranquila e acreditava que tudo já estava consolidado. Tinha comigo a certeza de que dali para a frente as coisas só tenderiam a melhorar e que iríamos continuar a crescer em um ritmo semelhante ao que vínhamos fazendo. Cruzando com o fracasso. Porém, como sabiamente nos alertou William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. E assim, como eu jamais poderia esperar, tudo mudou. Foi em 2018 que toda a minha vida ruiu sobre a minha cabeça. Vivi um dos maiores fracassos que poderia imaginar. Com o transcorrer do tempo, como eu era sócio minoritário na empresa, comecei a enfrentar dificuldades de relacionamento com os outros sócios. Mesmo com todas as vantagens que eu já havia trazido para a empresa, ainda havia algo naquela sociedade que não andava bem. A situação só piorava a cada dia, o que criava uma fragilidade nos negócios e comprometia tudo o que eu já havia construído. Em algum momento, a empresa acabou ficando sem reserva de caixa e uma situação anormal surgiu no mercado. Começou a haver muita inadimplência dos clientes. Passamos a ter prejuízos enormes. Em janeiro de 2018, pela primeira vez em 12 anos, a empresa fechou no negativo. A partir daí, a discórdia entre os sócios se acirrou. E foi assim até que a situação ficou tão ruim que as coisas saíram do controle. E eu finalmente deixei a empresa. Foi neste momento que eu, literalmente, quebrei.
O tamanho da quebra, o ano de 2018 foi, sem dúvida, o pior ano da minha vida, não só pelo prejuízo financeiro que tive ao sair da sociedade, mas principalmente pelos custos emocionais, afetivos, sociais e de relacionamentos que foram gerados na minha vida a partir daquela quebra. Fiquei com uma dívida bancária que não tinha como pagar. Perdi um casamento em que ainda havia uma boa convivência, me afastei do meu filho que teve de crescer longe do pai. Minha mãe adquiriu uma doença grave por conta de todo o estresse que passou, me vendo naquela condição. O prejuízo financeiro foi grande, mas o emocional, este foi maior ainda. Com 53 anos de idade, percebi que teria de recomeçar do zero, com um detalhe importante e grave. Eu não tinha dinheiro guardado, não tinha uma poupança. Todo o dinheiro que eu conquistei havia sido reinvestido na empresa, na minha casa, no lazer com minha família. Não fiz nenhuma reserva pessoal e hoje vejo que este foi um grande erro. Neste ponto, minha vontade de trabalhar e lutar para recomeçar a vida já não era tanta. Eu me encontrava em um processo depressivo. Eu tinha perdido tudo. E isso me limitava, consumia a minha energia. Não tinha forças para reagir, para voltar a lutar pelo que eu acreditava. Os motivos que levaram a esse fracasso. A bem da verdade, o que considero que favoreceu o meu fracasso foi basicamente eu me acomodar na posição em que estava. Na minha imaginação, eu já estava estabilizado e nada problemático demais poderia acontecer. Dessa maneira, deixei de me preparar para o futuro, não fiz planejamentos pessoais, não tracei estratégias que me protegessem. Deixei todas as possibilidades atreladas à minha visão um tanto otimista demais da situação. Relaxei nos cuidados necessários e nem mesmo um controle financeiro pessoal eu tinha, o que tornou especialmente difícil a minha recuperação. Falhei também ao investir tudo em uma empresa que não era somente minha, em uma marca da qual eu não era o dono. Dei tudo de mim em um negócio que não tinha tantas garantias quanto eu supunha. É aquela velha história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cai, todos os ovos quebram e você fica sem nada. Tudo bem que assumir a empresa como se fosse minha ajudou o negócio e a mim mesmo a crescer. Afinal, desempenhar o papel de dono na empresa em que trabalhamos é bastante útil para estimular o nosso crescimento profissional. Mas no caso de uma sociedade frágil como aquela em que eu estava, era preciso ser mais cuidadoso quanto a isso. A volta por cima. No meio daquele limbo todo em que caí após sair da empresa, fiquei totalmente sem perspectiva. Esperava até mesmo ser preso a qualquer momento, por não conseguir sequer pagar pensão para meu filho. Entrei em depressão e fiquei por muito tempo em um estado letárgico, só esperando para ver quando e como tudo aquilo iria acabar. Entretanto, havia algo que me dava certo alento. Percebi que na antiga empresa em que eu trabalhava, toda a programação estratégica que eu havia criado, todo o planejamento, toda a forma de trabalho, todo o modelo de negócios, toda a equipe, absolutamente tudo que eu havia montado e pensado continuava a ser seguido rigorosamente. Até mesmo aquilo que a princípio não era aceito foi seguido posteriormente, exatamente da forma como eu propus. Isso renovava minha confiança no meu discernimento e na maneira de gerir os negócios e, assim, consegui alimentar uma esperança. Eu ainda iria dar a volta por cima naquela situação. Foi então que, no final de 2019, um excelente profissional da área técnica, que eu respeitava muito, saiu do laboratório onde trabalhava e me propôs que, se eu montasse uma área técnica, ele viria trabalhar comigo. Isso me deixou animado, mas me fez pensar, como iria montar uma área técnica sem ter nenhum dinheiro? Na mesma época, um colega de profissão, dono de um laboratório em um bairro afastado da cidade, com uma pequena área técnica, tentava vender o seu empreendimento, mas não arrumava comprador. Foi quando ele conseguiu uma oportunidade em outra cidade e ofereceu vender-me seu laboratório e que eu pagasse do jeito que pudesse. E caso eu não conseguisse pagar, poderia até devolver para ele depois.
Por incrível que pareça, essas duas situações foram verdadeiros divisores de água na minha vida. Comecei a pensar nessas duas oportunidades que surgiram e entendi que talvez aquele fosse o momento de mudar a minha vida. Era tudo ou nada, literalmente. Decidi arriscar. Comprei o laboratório e apliquei nele tudo o que eu conhecia, tanto de área técnica quanto de administração. Sentia que isso poderia vir a ser a minha tábua de salvação. 6 meses depois, consegui pagar o laboratório, regularizei boa parte das minhas dívidas, coloquei aquele excelente profissional para trabalhar como chefe da área técnica, aumentei a equipe e dei uma cartada definitiva. Foi então que comecei a virar o jogo e consegui sair do atoleiro em que estava. O fundamental para eu me recuperar foi eu ter vislumbrado aquela oportunidade, mesmo enquanto estava vivendo e respirando o fracasso, e reconhecer a possibilidade de voltar a galgar posições e retomar o sucesso. Então, eu virei a chave do meu destino e dei início à minha recuperação. Após comprar mais um laboratório, já contava com 7 unidades de coleta, tendo montado uma unidade VIP em um bairro famoso da cidade de Juiz de Fora e parcerias com várias clínicas. Hoje, atendemos em média 200 pacientes por dia, o que é um número bastante expressivo para um laboratório deste porte. E a empresa está crescendo. Tem uma equipe de 12 pessoas, com gerente, coordenador de produção, responsável técnico e equipamentos suficientes para fazer 80% dos exames de modo independente. Em menos de 2 anos, atingi um status inimaginável. Tudo isso restaurou minha autoestima como administrador e me devolveu a segurança pessoal de que esta é uma área que domino verdadeiramente. Além disso, invisto constantemente na minha capacidade de desenvolver ideias inovadoras e sempre visualizo novas estratégias para agregar valor aos meus laboratórios e à minha marca, que hoje é só minha, e ampliarem muito meus negócios. Para quem está empreendendo um negócio? Assim como todo sucesso deixa rastros, também todo fracasso deixa lições que, se aprendidas, se tornam verdadeiros guias para quem está empreendendo um negócio, minimizando assim os riscos. Alguns desses pontos são fundamentais. No meu caso, com as dificuldades que enfrentei naquela fase difícil da minha vida, aprendi que é preciso sempre ter um planejamento estratégico, tanto para a empresa quanto para a sua vida pessoal. É vital desvincular suas finanças pessoais das finanças da empresa. Montar um planejamento financeiro, tanto para a empresa quanto para a sua vida pessoal, é algo que jamais pode ser deixado de lado. Tenha uma boa equipe e faça questão de trabalhar sempre com os melhores. Isso fará toda a diferença para a consistência de seu sucesso. Pague sempre o melhor possível para seus bons funcionários e colaboradores. É importante que eles se sintam recompensados. Valorize as pessoas que estão ao seu lado na batalha do dia a dia. Ajude o máximo de pessoas que puder. Foi isso que ajudou a me recuperar. Como sempre ajudei muitas pessoas, quando eu estava no fundo do poço, essas pessoas me estenderam a mão. Trate seus concorrentes com respeito. Um concorrente não é seu inimigo. Tenha um relacionamento de fortalecimento mútuo com o seu concorrente. Prepare-se sempre para o futuro. Não se acomode sobre os louros da vitória. Leve sempre em conta que imprevistos podem acontecer. Tenha sempre um plano B para o caso de as coisas darem errado. O poder do sucesso conquistado depois de um fracasso. O ano de 2018 foi o maior teste da minha vida, em que fui exigido ao extremo. Passei muitas noites daquele ano procurando entender o motivo de tudo aquilo estar acontecendo depois de tanta luta em minha vida. Entretanto, como jamais desisti dos meus sonhos e objetivos, quando surgiu a oportunidade, mergulhei no trabalho e decidi que daria a volta por cima, mesmo não havendo nenhuma luz visível no final do túnel. Sempre ajudei muitas pessoas durante minha vida e fui muito ajudado também. Acredito nessa corrente do bem. Fiz muita coisa por muita gente sem esperar nada em troca, somente pelo simples fato de servir e ajudar quem precisa. Em contrapartida, tive também muitas mãos de anjos disfarçados de amigos me segurando naquela terrível fase que passei. Com isso, pude comprovar que tudo o que se faz volta para nós.
Enfim, a principal mensagem que quero deixar é exatamente um reforço para o tema desta obra como um todo, ou seja, o fracasso é apenas o que vem antes do sucesso. Acredite, não existe fracasso que dure para sempre. Não existe sucesso que se sustente sem os devidos cuidados com o que se faz e como se conduz os seus negócios. Entretanto, uma coisa é certa: todo fracasso ensina muita coisa e torna você mais forte para os próximos passos, para a construção de um novo sucesso. Um fracasso não é nada além de uma etapa que antecede um sucesso ainda mais forte, mais sólido e mais duradouro.